Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma videoaula e vamos pegar aí o nosso livrinho de história, porque vamos continuar falando aí sobre a escola. E hoje vamos falar sobre a escola ao longo do tempo. Vamos ver aqui algumas mudanças que ocorreram, tá bom? Pega também teu lápis, porque logo após a explicação tem uma atividade proposta aí no livro, ok? Vamos lá então? Vejamos aqui então. A escola é o segundo grupo social do ser humano, tá? Então, quem é o primeiro grupo social? O segundo é a escola, né? Então, o primeiro grupo social é a família. Então, antes da escola, vem a família. Então, a família é o nosso primeiro grupo social do qual participamos. Segundo é a escola, tá bom? E nós temos o quê? Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Olha só. Então, aqui nós temos algumas imagens das mudanças que já ocorreram, tá bom? Nessas duas imagens aqui, a de cima, já dá para perceber o quanto já mudou estas escolas ao longo do tempo. E vejamos então, elas estudavam em casa, tá? Na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Então, não tinha local onde essas pessoas estudavam não, tá? Isso antigamente. E olha só. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Então, costumavam aí estudar debaixo de árvores, porque não tinha um local, tá, aonde eles ficassem para poderem estudar, ok? Então, utilizavam aí as árvores. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos, olha só, e esses eram de famílias ricas, para acabar de completar, né? Então, só estudavam meninos e só os meninos de família rica é que podiam estudar. Vejamos aqui. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Então, muitos não tinham oportunidade de estudar. E aí, o que eles faziam? Eles ficavam trabalhando, ajudando os seus pais, né, a sua família em casa, para terem o que comer também. Então, não tinham também condições de poder ir à escola. Agora há pouco vimos que algumas crianças, no caso os meninos, podiam estudar e eram filhos de pessoas ricas, tá bom? E olha só, antigamente, há cerca de 5.000 anos atrás, como consta aí no livrinho de vocês, as crianças escreviam em placas de argilas ou pedaços de madeira. Então, não existia papel naquela época não, tá? Para essas crianças poderem escrever. Então, elas utilizavam placas de argilas ou pedaços de madeira para poder escrever, tá bom? Ao longo dos anos, os materiais para escrever nas escolas foram modificando. E olha só, foram melhorando. Usavam-se penas de aves que eram mergulhadas em tintas para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecidos. Então, aqui são alguns dos materiais que começaram, então, aí, a dar uma inovada, tá? Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta. E olha só, muita diferença, né? Anos depois, surgiram as máquinas de escrever. Aqui a máquina xilográfica, tá bom? Que as pessoas utilizam. Hoje em dia, já não tem muito dessas máquinas, mas existiam bastante, tá bom? Esse tipo de máquina para poder escreverem. Atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração, como podemos já ver nestas imagens, tá? E temos contatos, tá bom? Temos contato, então, com esses tipos de máquinas, não é verdade? Inclusive, agora vocês estão assistindo a aula, tá? Através de um celular ou através de um computador, ok? Vejamos aqui. Hoje, cadernos e livros fabricados com papel, que é feito de algumas árvores, porém, a mais usada é o eucalipto, tá? Então, utilizada aí para fazer a fabricação do papel, ok? Curiosidade aí, então, né? Mas nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são de reflorestamento. Então, as pessoas utilizam as árvores, tá? Fazem mudas para poder fazer, então, o reflorestamento. Plantar essas mudinhas no lugar de outras que foram derrubadas.
Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. Agora vamos falar dos castigos. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de, olha só, deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos escolares. Então, as crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por responder à professora, por não fazer trabalho, por mau comportamento, tá? E olha só, por cochichar na sala de aula, por não decorar a tabuada, tinha que estudar a tabuada, por brigar com os amigos, não podia brigar, por sujar as roupas, até sujar as roupas também tinha uma advertência, tá bom? As coisas já estão mudadas, né? Vamos dizer assim, já mudou bastante diante do que estamos vendo agora aqui no nosso livrinho de história, ok? Os professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam as opiniões dos alunos, tá? Então, eles não se importavam muito com as opiniões dos alunos, não, tá? Então, era ele na sala de aula e ponto final, a resposta era dele, as perguntas eram dele e acabou. Ninguém podia mais falar nada. Então, antigamente era assim. Os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória. E olha aí para que servia, tá? Já está dizendo, palmatória. Com ela batiam na palma das mãos do aluno que fizesse algo errado. Então, devido ao que eles não faziam correto, tá? Se fizesse alguma coisa errada, e aí ia lá e pegava lá a palmatória. E não era devagar, não. Era forte, viu? E tinha que aguentar na frente de muita gente, tá? Hoje em dia não se tem mais isso, tá bom? Tinha também, tá? Os castigos como, olha aí, os tipos de castigo. Ficar em pé atrás da porta, ficar em pé olhando para a parede, copiar 100 frases determinadas pelo professor. O professor dizia a frase e ele ia lá e copiava 100 vezes a mesma frase. Ficar de joelhos em grãos de milho ou de feijão, tá? Então, doía muito, né? Então, tudo isso aqui era o quê? Castigos, tá? Que os próprios professores, tá? Demandavam lá na sala de aula, tá bom? E aí, as crianças tinham o quê? Esses castigos por não fazerem alguma coisa, tá? Ou por fazerem alguma coisa errada, tá bom? Que não era admissível, ok? E agora nós vamos fazer o quê? Diante de toda a explicação da aula, nós vamos produzir uma maquete. E olha só, a nossa maquete é vocês fazerem aí utilizando a caixa de sapato e caixas de fósforo ou qualquer outro tipo de caixa, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos abrir aí a caixa de sapatos, tá bom? E aí vocês vão fazer a lousa, vão fazer as cadeiras, vão fazer a mesinha, utilizando aí alguns papéis, tá bom? E aí vão levar para a sala de aula no dia da aulinha de história, tá bom? No dia que for a aulinha de história, vocês vão levar a sua maquete, ok? Também pode ser feito, ó, com pedaços de papéis, tá bom? Emboladinho aí, que também dá super certo, ok? Então, vocês vão produzir aí uma sala de aula e levar na próxima aula de história, levar para a sala de aula quando tiver a aulinha de história, tá bom? Peça ajuda aí a mamãe, o papai ou a pessoa que está disponível para você. Nos vemos então na nossa próxima aula. Revise aí o conteúdo, responda direitinho a atividade proposta no livro. Tchau!